Então, só relembrando aí que hoje é o Dia Nacional da Língua Portuguesa e para comemorar aí nós estamos com a disciplina hoje de língua portuguesa, de português hoje para vocês. E nós vamos estar fazendo aí uma revisãozinha daquele que nós já estudamos nesse livro 3, tá ok? Então, nós estamos aí chegando ao final desse livro 3, da disciplina de português, e nós vamos aqui para as páginas do SFB Plus hoje, onde nós vamos aqui fazer uma revisão e vamos estar respondendo elas, ok? Então, vou estar aqui, ó, compartilhando com vocês a tela, onde nós vamos estar fazendo aqui uma revisão de português. Então, vamos falar um pouquinho daquilo que a gente já vem falando antes, a gente já falou antes, tá? Para a gente ver aqui, a gente está relembrando tudo aquilo que a gente já estudou nesse livro 3. Então, vamos embora, meu povo, minha pova, meu lindo, minha linda. Deixa eu colocar aqui para minha coleguinha ali, ver se ela consegue ver. Não está agora. Porque fica ruim para mim aqui, Mai. Fica ruim por conta dos meus controles aqui. Então, a história em memória. A gente vai começar falando ali da história da memória. Onde a memória, ela está... Lembra que lá no... Ô, mosquinha chata. Lá no início do livro, nós temos aí... Bota aqui, amor, ajuda, mãe. Eu conheço meu cérebro, né? Então, a memória, ela se compõe de testemunhos preservados do passado, testemunhos que falam um ponto de vista específico da história, os relatos místicos ou lendas de um povo que fala sobre sua história, por exemplo. Então, quando nós começamos a estudar Eu Conheço Meu Cérebro, a gente estava falando aí sobre a memória. E lembra que nós temos aí alguns neurônios aí que fazem parte desse conhecimento aí. Então, nós temos o zenéureo, que é o neurônio da memória, nós temos a cumbento dos prazeres, que é o das emoções, nós temos o olívio gravador, que é o neurônio da audição, o occipital do luzes é o neurônio da visão, e o giral do cerebelim, que é o neurônio dos movimentos, os nomes dados aí a esses neurônios amiguinhos da gente. Então, todos eles aí fazem parte da memória, fazem parte aí do nosso cérebro, e ele precisa estar aí para estar funcionando perfeitamente a nossa memória, né? A gente precisa estar exercitando essa memória aí, ela compõe de testemunhos preservados do passado. Então, quando você fala aí que lembra de uma história do passado, você está lembrando ali, você está colocando ali à prova a sua memória. Mas não dá certo aqui para mim desse jeito, não. Não vai dar certo para mim assim, não, Mayara, porque não fica passando o meu... Porque ele está aqui trabalhando com Zoom e ele não vai dar certo. Ó. Então, ó, aí fica o meu controle, ele fica pegando aqui em cima e não dá para eu ver direito, tá certo, Mayara? É por isso que não dá certo para mim ficar nesse formato maior. Tá? Eu posso ver aqui se eu dou um zoom para você, mas daquele jeito, infelizmente, não dá para eu estar compartilhando a tela, não, tá? Então, os tipos de narradores também, a gente falou aí sobre os narradores, sobre histórias, que a gente estudou aí algumas histórias. Então, eu me informo, e quando eu me informo, eu preciso de alguma coisa aí para estar informando aí, né? Nós tivemos aí o artigo científico, o artigo de divulgação científica, nós falamos aí no texto 2, nós falamos aqui, nós falamos também aqui na unidade 6, eu me informo, onde nós vimos aí no texto 1 sobre o jornal, a primeira página, então, onde ali está falando sobre o personagem narrador, nós temos outras histórias, tipo de narradores, então, narrador-personagem, que é o que conta a história da qual é o participante. Então, lembra daquela história lá no comecinho, onde tem
aquela senhora com o pé de manga, e os meninos estavam aí fazendo a maior revolução, pensando que ela ia derrubar o pé de manga? Lá no livro 1. Então, é aquela história, tinha um narrador personagem que ele tanto estava contando a história como ele estava participando dela, né? Então, é o que conta a história da qual é o participante, o narrador, ele tanto é narrador como personagem, ele tanto está narrando como ele também faz parte daquela história. Ele é narrador e personagem ao mesmo tempo e conta a história em primeira pessoa. Então, por exemplo, quando avistei-a sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para definitivamente conhecê-la. Então, pedi ao meu melhor amigo Fabrício, olha para tu, que me ajudasse com o plano que eu tinha bolado. Mas quando eu passava algumas coordenadas para Fabrício, vi que Marcos, na 8ª série, se aproximar e sentar ao lado dela. Será que eles estavam ficando? Mas logo Marcos... Então, aqui ele está contando, ele está narrando uma história, mas ele também está participando dela. Do mesmo jeito, se a gente for pegar umas atividades que nós temos aí na página do SFT Plus, você vai ver aí esse ponto aqui do personagem narrador. Em seguida, eu quero saber se vocês lembram o que é a biografia. Você sabe o que é a biografia? Você lembra o que é a biografia? Ela fala sobre o quê? Sobre quem? A biografia é uma narração escrita da vida de alguém. Então, eu vou fazer a biografia de Arthur. Então, eu vou contar a história de Arthur, que pode ser mais ou menos envolvida, dependendo dos dados que se conhece. E logo a pessoa sobre quem vai escrever passa a designar-se biógrafo. Então, se eu for falar ali, escrever sobre a vida de Isadora, eu preciso conhecer ela bem e eu vou ser a biógrafa da história de vida de Isadora. Nós estudamos também nesse livro aqui os adjetivos. E o que são adjetivos? Lembram os adjetivos? Ó, aqui nós temos alguns exemplos de palavras que são adjetivos. Vermelho, quente, frio, largo, escuro, laranja, pequeno, falador, bonito, feio, alto, baixo, elegante, simpático, né? Então, nós temos aqui alguns adjetivos. E os adjetivos, eles são o quê? Eles são características, são aí características, como é que eu posso estar dizendo aí para vocês? São qualidades, são defeitos, são as características que são dadas a alguém ou a alguma coisa. Então, nós temos aqui um exemplo. Que linda saia vermelha. As palavras linda e vermelha, elas vão estar atribuindo o quê? A qualidade ao nome saia. Eu podia simplesmente dizer, olha a saia, mas eu estou dizendo que linda saia vermelha. Eu estou dizendo que aquela saia, ela é linda e ela é vermelha. Então, estou dizendo ali as características, as qualidades, os defeitos, ou alguma coisa, depende do tom que você estiver falando, que você vai estar dando. Então, aqui eu estou dizendo que linda saia vermelha, eu estou dando aí a qualidade, estou atribuindo aí a característica daquela saia. Então, eles concordam aí com os nomes em gênero e em número. Então, que linda saia vermelha. Eu não posso dizer que lindo saia vermelho, né? Então, eu tenho que estar aí concordando tanto com o gênero como o número. Aqui, os adjetivos são palavras que vão estar atribuindo característica ou qualidade e eles colocam-se à direita dos nomes, mas podem igualmente colocar-se à esquerda. Então, como nós temos aqui, ó, linda e vermelha. Nós temos tanto na direita como na esquerda aqui do substantivo 1, adjetivo. Nós vimos aqui também o grau dos adjetivos, onde nós vimos que ele pode ser comparativo de superioridade, de igualdade e de inferioridade. O seu grau normal. O lápis rosa é comprido. Beleza.
Mas de superioridade, a gente diz o lápis rosa é mais comprido que o vermelho. Então, eu estou dizendo que ele é mais do que o lápis vermelho. Então, eu estou atribuindo aí um grau comparativo de superioridade. Estou dizendo que ele é mais do que o outro. Quando eu estou igualando ali o grau de comparativo de igualdade, eu digo que ele é igual ao outro. O lápis amarelo é tão comprido quanto o verde. O lápis amarelo é comprido assim como o verde também. Então, veja que ele está comparando aqui na igualdade. Aqui ele comparou na superioridade, dizendo que ele era mais. Agora ele está dizendo que ele é igual, e a gente pode dizer também que ele pode ser inferior, no caso, a outro lápis. O lápis vermelho é menos comprido do que o rosa. Então, o lápis vermelho ele vai ser menor em comparação ao lápis rosa. Então, o lápis rosa é maior e ele é menor. Então, lembrando dos graus dos adjetivos, que tem o grau comparativo de superioridade, quando diz que aquela qualidade ali que você deu ao substantivo, que ele tem ali uma qualidade, ele vai ser mais. O comparativo de igualdade, quando ele é igual, e inferioridade, quando ele é menos. Então, por exemplo, a caixa de brinquedo de Arthur é maior do que a caixa de brinquedo de Adri. Então, a caixa de brinquedo, a caixa está cheia de brinquedo. Aí a gente pode dizer, a caixa de brinquedo azul ou de Arthur, ela tem mais brinquedos do que a de Adri. Então, eu estou dando aí um grau comparativo de superioridade. Estou dizendo que ele tem mais. Igualdade. Tanto a caixa de brinquedo de Arthur como a caixa de Adri tem a mesma quantidade. Tem o mesmo número, o mesmo, vamos dizer o quê? O mesmo quê? Tanto a caixa de Arthur como a caixa de Adrian são do mesmo tamanho, são da mesma cor, têm a mesma quantidade. Então, é isso que a gente vai estar igualando. E o comparativo de inferioridade, a caixa de Arthur é menos do que a de Adrian. A caixa de Arthur é menor. Então, é isso aí que a gente tem que estar prestando atenção, na superioridade, na igualdade e na inferioridade. E nós vamos pegar a atividade, que ela está aí na página 243 das páginas do SFB Plus. Deixa eu pegar aqui.